Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao primeiro Imagenscast do ano de 2023. Quem fala aqui é o Manu, quem fala aqui ao meu lado é o Caio Maranho. E bora para nossa entrevista, beleza, Caio? Bom, boa tarde a todo mundo aí, né? E hoje a gente vai estar entrevistando aí um dos maiores guitarristas do país, o Gustavo de Pada. Muito obrigado aí por aceitar o convite, Gustavo. Mas obrigado, pessoal. Antes da gente começar isso, os reclames aí do Manu pro pessoal. Bom, peço para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, deixem o like, nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. Bom, sem mais delongas, ele que, novamente, um dos maiores guitarristas do país, que já passou por inúmeras bandas de renome aqui do Brasil, Omar, Glory Opera, várias outras bandas, é um guitarrista extremamente versátil, até para o heavy metal progressivo, que já é um estilo bem versátil. Ele é um cara que consegue fugir um pouco do convencional e sair da casinha. Estou falando do Gustavo de Pádua. Prazer ter você aqui, Gustavo. Que prazer, pessoal. Muitíssimo obrigado pelo convite. Prazer gigante estar aqui com vocês. Parabéns pelo excelente trabalho que a gente acompanha aqui. E muito bacana. Feliz demais de estar aqui com vocês. Obrigadão. Bora. Gustavo, você lançou esse ano o seu terceiro disco solo, né? Chamado Sim. Tem Rock no Samba. E esse disco, ele traz algumas versões de clássicos do samba e bossa nova muito boas, muito inusitadas e muito boas. Eu quero saber... Você sempre foi um guitarrista que incorporou muitos elementos de música latina, jazz, no seu play. Qual você acha que é a proximidade entre o heavy metal e a música latina? E qual dessas versões te deu mais trabalho para fazer um arranjo pesado? Cara, essa coisa, essa fusão sempre foi uma coisa muitíssimo natural minha, desde bem moleque, né? Eu sempre gostei muito do groove, dessa coisa da sacada rítmica e de uma forma espontânea, natural, ainda muito novo, ainda com as minhas primeiras bandas, eu curtia tocar e compor dessa forma, com uma linguagem com bastante swing, bastante groove, né? Então, naturalmente, essa questão da música latina certamente está bem, né? Tá bem dentro desse universo. E eu acho que é uma coisa que funciona super bem, né? Eu gosto muito de peso aliado a todo esse groove, né? Então isso sempre foi muito natural, cara. Então eu gosto muito de misturas, de equilibrar os elementos, né? Então é basicamente um lance de equilíbrio de elementos, assim. Então isso aconteceu ainda na minha primeira banda, né? Nos meus primeiros solos. Então a linguagem de solo, que é onde eu tinha a minha voz 100%, né? Desde sempre, ela sempre veio com essa identidade, muito rock and roll, com muito groove, um pouco mais talvez um pouco mais rock and roll também, com um pouco mais de pentatônica, um pouco mais daquela sonoridade mais rocker, né? Mesmo no heavy metal, no power metal, mesmo no progressivo. E essa coisa da rítmica, que sempre foi uma coisa que eu naturalmente trouxe comigo dentro do meu universo, sempre teve junto, né? E o samba, cara, eu tenho rock no samba, e essa coisa da música brasileira foi também mais um processo natural demais no meu vocabulário, na minha forma de interpretar a música. Todo o arranjo nessa linha é naturalmente muito desafiador, né, Manuel? Não tem como você pensar em unir um samba a um rock, a um heavy metal e isso soar de cara natural, né? Você pensar assim, puta, isso vai dar certo com certeza. Muito pelo contrário, né? Muita gente fala, cara, isso certamente não vai dar certo. Mas faz parte do meu processo, assim, cara, de criação, de produtor, de fazer isso soar harmonioso, soar popular, soar como se sempre tivesse sido assim, né? O arranjo. Isso é uma coisa bastante difícil, de fato, mas sempre me estimulou muito fazer de músicas boas. Eu acho que esse é o primeiro principal tempero que tem que ser, a primeira coisa que tem que acontecer dentro de uma música que me estimule a fazer uma releitura, é que a música seja legal, que eu curta a música, a composição, as melodias. Eu não digo nem todos esses elementos, porque eu vou sempre trazer para o meu universo, né?
Então, eu vou tocar do meu jeito, eu vou modificar coisas, eu vou acrescentar temperos, até mesmo melodias, riffs, mudar harmonias, não necessariamente, mas isso acontece quase que sempre. Mas, assim, a música sendo legal, cara, a melodia sendo legal, estimulante eu gostar. E no caso do samba, do Tem Rock no Samba, tem uma coisa a mais, que é essa questão cultural também, da gente trazer um pouco dessas raízes do Brasil, né? E muitas dessas composições não são conhecidas pela galera mais nova. Ou seja, isso é bacana para mim, cara. É uma coisa legal. Eu tenho o maior orgulho, o maior prazer de fazer esse projeto. Um projeto que deu super certo desde o primeiro momento. Eu arriscaria já respondendo a sua segunda pergunta. Mais difícil foi a primeira, né? Que foi a coisa mais... Que foi a Digite Mais que Mídia. nada? A mais que nada foi a segunda. A primeira foi Digite Mia e Maneiras. Que é Zé Pagodinho, Maneiras, né? E Martinho da Vila. Então, assim, fiz duas em uma. Então, assim, esse projeto, na verdade, ele tinha o nome de Tem Rock no Samba. Ponto, era essa música. Então, eu coloquei o nome de Tem Rock no Samba, que virou o nome do projeto. Uma música só. Então, essa música, que é Digite Mia e Maneiras, ela deu start ao projeto Tem Rock no Samba. E eu digo difícil, mas, cara, tudo que é muito prazeroso acaba não sendo difícil, né? Muito fluida e tudo mais. Mas, assim, cara, eu não encontrei dificuldade, não. Talvez, se eu pudesse citar uma parte difícil desse projeto, foi quando eu precisei montar um show exclusivo do Tem Rock no Samba. Isso foi difícil, porque aí eu tive que correr, né, sob pressão, para montar um repertório amplo. E a maioria desse repertório, a maioria dessas músicas entrou no álbum, né? Então, eu tinha feito, sim, a primeira, que é o Tem Rock no Samba original, número 1, né? Que é Digite Mia e Maneiras, depois Mais Que Nada, que é uma música que eu acho legal demais, que é um clássico, né? E que eu coloquei 7 cordas na música, então achei bem bacana, também muito groove. Aí fiz vários outros arranjos, só que ainda assim eu tinha, para um álbum ou para um show inteiro, poucas releituras, né? E aí, cara, a galera começou a me pedir, cara, eu preciso ouvir isso no Spotify, eu preciso ouvir isso eu preciso de uma playlist, é só o que eu quero, uma playlist. E aí eu lançava, todo carnaval eu lançava basicamente isso, eu lançava um Tem Rock no Samba. E aí, cara, no início desse ano, né, eu resolvi tornar isso realidade, falar, vou fechar esse álbum, que eu tô querendo avançar em novas etapas da carreira, de álbuns novos e tudo mais. Mas essa é a bola da vez, eu preciso fechar isso. E aí foi muito legal, cara. Assim, eu não citaria dificuldade, assim, mas esse passo de eu ter que criar várias músicas e Claro. rápido, aí eu fui nas músicas que eu gosto, né, que eu conheço, Cartola, fui em várias músicas lindíssimas, cara. E assim, já tô me alongando nesse assunto, mas a experiência sempre foi muito positiva desse Tem Rock no Samba. Eu sempre toquei no meio de música, de show instrumental meu, tipo, que não tem nada a ver na teoria, ou show meu bem rock and roll, assim, e sempre foi super bem aceito pelo público, pela galera. A galera do rock and roll se amarra, isso é muito maneiro. Quer dizer, a experiência do Tem Rock no Samba foi muito legal e eu tenho uma felicidade enorme com todo o conceito, com todo o projeto e de ter finalmente colocado na praça, aí na rua, esse álbum, né? O volume 1. Quer dizer, vamos ver se vem novidade por aí. E assim, você não só toca, como também canta. Sim. Então, e você já canta há algum tempo, né? Como é que você começou a cantar e como é que você avalia a sua evolução como vocalista, como cantor no decorrer dos anos? Legal essa pergunta. Então, cara, todo o processo na minha vida, desde guitarrista, compositora, produtor musical, cantora, eu de certa forma toco alguns outros instrumentos, mas eu encaro a guitarra como meu instrumento principal e se eu puder, assim, dizer o que eu sou, eu sou guitarrista, mas claro, eu sou vocalista também, enfim, gosto de tocar batera, toco baixo e outras coisas, suficientemente para produzir. Mas essa coisa do canto veio muito naturalmente para mim desde o primeiro momento, lá no início, também, ainda muito novo, ainda com os meus 14 anos eu já vinha cantando. E assim como na guitarra, a minha evolução ela vem muito. Ela vem, assim, eu considero que eu evolui bastante, assim,
no canto, porque eu adquiri uma coisa que eu não tinha, que era a técnica assim, a consciência, né, de colocação, respiração. Eu sempre cantei de forma muito natural, sempre cantei. Eu até tinha uma banda que eu meio que cantava com muita, assim, muito inconsequente, né, podendo me trazer algum problema para minha voz e tudo mais, dessa forma. Mas eu sempre gostei de como eu interpreto as músicas, sempre gostei da parte da interpretação. Eu acho que o mais importante, além de você ter uma voz, ser afinado e ter técnica, é você ter feeling, né? Conseguir passar um sentimento, emocionar, isso tanto na guitarra quanto a voz, que é um instrumento maravilhoso e único, né? E meu timbre sempre foi um timbre que tem uma característica que é minha, assim como tantos outros, né? Tem uma assinatura, uma singularidade na sua voz, de você. E assim, aí eu diria que eu vim evoluindo bastante. Eu já estava até nas bandas back in vocal eu sempre fiz, né? Muito em todas as bandas que eu participei. Mas quando eu compunha para as bandas, por exemplo, para o Vitor Veiga, aqui do Aquária, né? Eu compunha para ele no Endless, a gente tocava junto. Então, eu sempre cantei as minhas próprias músicas, sempre cantei as minhas composições. E como eu sou produtor, então eu fazia as composições sempre pensando nele, né? Ou nos cantores que eu toquei. Mas lá em 2015, cara, eu evolui bastante, porque eu resolvi fazer aula de canto para gravar o meu segundo álbum, que é O Outro Lado. E esse álbum é interessante, cara, porque essa consciência, essa técnica me deixou muito mais educado na voz, e isso me desagradou no primeiro momento, sabe? Porque tinha uma rebeldia vocal que eu não consegui trazer mais. Sim, claro, eu tenho com muito mais drive, com muito mais punch, com muito mais consciência ao vivo, então eu conseguia me virar muito melhor. No disco foi muito legal, mas a minha voz ficou muito mais comportada, né? E eu tinha um trio que eu cantava antes desse projeto solo, que eu cantava com muito drive, com muita garganta, estão me ferrando muito. Já tá, só de fazer já dói. Então, assim, cara, eu gosto muito de cantar, muito, muito, muito. E já participei de vários trabalhos como vocalista mesmo, como vocal principal, de bandas que eu produzo, de repente o vocalista sai no meio do processo, aí eu acabo assumindo como participação. Cara, eu adoro cantar, bicho. E eu acho que eu cresci bastante nessa área como vocal, assim. E eu sempre gostei muito, cara. Gostei muito. Ainda é uma coisa que, assim, o meu trabalho principal é sempre a guitarra, né? A minha frente é sempre a guitarra, os meus trabalhos instrumentais estão sempre, quase que sempre em primeiro lugar. Mas eu adoro lançar alguma coisa cantando e pretendo fazer dessa forma, sempre lançar um trabalho cantado também. Eu acho que é legal. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Claro, claro. Assim, Claro. E assim, voltando naquilo que eu falei anteriormente, o seu estilo de guitarra, o seu play de guitarra sempre foi um mix para mim de rock com jazz, samba e elementos latinos. Eu sei que é uma pergunta muito difícil de se responder, mas como você se classifica? Você é um guitarrista de rock que incorpora elementos de jazz, samba e bossa nova, ou é um guitarrista de jazz que vem do jazz e que tem influência de rock? Cara, eu tenho um orgulho master de ter rock total, cara, na veia. Né? Assim, total. Eu não sou um guitarrista de jazz, eu não sou um guitarrista de rock, eu sou rock and roll da alma, sabe? Sempre foi assim, eu nasci assim, eu comecei com música assim, foi o rock que me estimulou e me trouxe para o universo da guitarra. Rock, heavy metal, sempre fez parte da minha alma mesmo, da minha identidade, da minha essência. É isso que na verdade, assim, todas essas coisas foram acrescentando ao meu playing, trazendo uma maturidade, trazendo versatilidade, que é uma das coisas que as pessoas costumam me usar como adjetivo, né? Pô, eu sou um cara que me adapto bem, já trabalhei em vários projetos, com vários artistas do pop e de vários outros estilos. E desde muito novo eu trabalhei, eu só toquei guitarra, né, cara? Então,
eu acabei tocando em estilos diversos e isso me ajudou muito na minha linguagem. Isso me trouxe muita maturidade, me trouxe foi acrescentando temperos à minha identidade musical, sabe? Então isso começou a ficar cada vez mais evidente, a questão do groove, do fusion. Mas assim, dizer que eu vim de lá e virei... E aí, não, isso nunca, cara. Muito pelo contrário. Até acho que, assim, rola uma confusão com relação a isso, né? Tem muita gente que diz que pô, eu era roqueiro, aí de repente eu conheci outros estilos e deixei do rock. Eu acho isso impossível, cara. Isso não existe, sabe? Eu acho que se você é rock e acabou o papo. Você não muda, você não sai. E aí, esse papo de o rock é mais tranquilo, é mais fácil. Não, isso é papo, sacou? A rock é atitude. É que rock é atitude, irmão. Então, se você tem atitude, é teu, tá dentro de você. Isso quem sabe, quem tem esse amor pelo rock, sabe o que eu tô falando. É outro nível, outra parada, assim. Então eu tenho muito orgulho, assim. Assim, você pode falar. Se eu puder me considerar alguma coisa, eu sou guitarrista de rock, certamente. É isso aí, mano. E esse disco se chama Tem Rock no Samba Volume 1. Uhum. O volume 2, você já pensa nele? Você já pensa em repertório? Qual a possibilidade disso acontecer? Cara, eu fico arrumando saco de postar, né? Na verdade. Então, cara, porque é um projeto que eu realmente considero um projeto importante para mim. Um projeto que já tem a ver com que é um projeto que eu desenvolvi já há bastante tempo. Eu tenho um carinho tremendo. Então, cara, eu não tenho o projeto de avançar com um segundo álbum agora, nesse momento. Não faz parte do meu plano próximo, né? Mas, sim, cara, eu coloquei esse nome já justamente para falar, eu vou fazer o 2 e provavelmente eu vou estar sempre fazendo o Tem Rock no Samba, na medida do possível, né? Porque é uma correria muito grande, assim, na carreira, nos projetos, você tem que organizar bem isso. E foi o que eu fiz, né? Eu vou lançar o Tem Rock no Samba, que é um projeto que já está pronto, eu preciso lançar, vai ser legal pra caramba. Fechei a tampa, agora estou partindo pro próximo projeto. E tem planos de fazer um segundo álbum, sim, cara. E vou tocar sempre nos shows, nos shows eu sempre trago algumas leituras. E é sempre um prazer muito grande fazer esse som. Tem muita guitarra, tem muita brasilidade, muito groove, tem um lance vocal muito bacana. E como eu disse, uma oportunidade ímpar de trazer essas músicas, né? Resgatar, fazer uma releitura dessas músicas que fazem parte da história da música brasileira. É isso aí. Antes de passar para o Caio, eu queria fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Cara, um dos meus vídeos favoritos teus no YouTube é você tocando uma música chamada AS1, que foi uma música que você fez para um pedalzinho. Isso. Não tem nenhuma versão dela no Spotify, nenhuma plataforma digital, porque essa música é animal, bicho. Animal. Cara, legal essa pergunta, então, cara. O meu desejo, o meu estímulo, o meu ímpeto assim, por composição, ele é gigantesco. Eu componho, a inspiração, cara, eu adoro compor, eu adoro criar, Compulsivo. eu adoro... Oi? É um compositor compulsivo. Sim, eu até faria mais se eu pudesse estar trancado full time compondo, mas sim, eu sou. Então acho que não existe melhor forma de demonstrar, por exemplo, um produto do que fazendo música com ele, mostrando o som dele, as possibilidades dele. Então, aquele pedal, aquele universo daqueles 3 amplificadores me estimulou a fazer uma música com 3 vibes diferentes, com 3 timbragens, texturas diferentes. E, de fato, não só a S1, tem várias outras músicas que só estão... O Tem Rock no Samba aí na internet. O Tem Rock no Samba era isso, né? Até pouco tempo atrás. Então, assim, legal essa tua observação, a galera adora esse som. Eu sempre toco nos meus tops. Sempre toco em shows meus, assim, com banda, em workshop. É uma música sempre muito pedida. Quer dizer, é muito legal, assim, ter podido fazer, porque eu acho que eu contribuo bastante também para a marca, né? Para o equipamento em si, porque, cara, a galera vem me dizer, assim, muito que, cara, eu conheci esse pedal por causa da tua música e que bacana, que som, comprei por tua causa, já ouvi muito isso. Então, assim, é um trabalho bacana, assim, que eu sou, né, parceiro da minha há tantos anos.
E pude fazer isso, e até hoje é um trabalho legal. E sim, pode ser que ela venha virar uma música para um álbum, né? Não sei se o próximo, mas até entrando um pouco no universo dos singles, de músicas isoladas, bicho. eu lancei o... botar pelo menos no Spotify, né? Por que não? Pô, por que não? Se eu fizer isso em breve, eu te falo. Por favor, cara, porque às vezes eu tô numa pira de ouvir música instrumental, daí eu falo, caramba, eu queria ouvir aquela música do Gustavo. Aí eu tenho que ir no YouTube ver o vídeo, porque no Spotify não tem. Não. E eu fiz isso também com singles que eu lancei recentemente, que são Life Changing, é uma música instrumental mesmo, Everything is Here, que iam virar um álbum, acho que em 2017, se não me engano, eu acabei não seguindo com o projeto, com esse álbum na época, né? E ainda não sei se essa música vai, por exemplo, entrar no meu próximo álbum. Acredito até que não. Então, talvez tenhamos mais músicas instrumentais no YouTube. Vamos ver. Beleza, vai lá, cara. Tem que minta, cara. Estão nas plataformas, sim. Em todas as plataformas. Ah, sim. Tá, a S1 vai estou devendo essa e vou cumprir. Me avisa quando gravar, por favor. E assim, Gustavo, você trabalhou como sideman de músicos importantes, principais assim na história da música brasileira, como o Sidney Magal e como o saudoso Erasmo Carlos. Primeiro eu queria te perguntar como que você conseguiu fazer a gig com esses caras e principalmente as experiências e dicas que você recebeu para sua carreira e vida vindo deles. Legal. Bom, como eu disse, eu sempre trabalhei de forma muito abrangente dentro da música, né? Como eu sempre fui músico e somente músico, então eu sempre toquei com muita gente e naturalmente isso foi me levando a novos caminhos, né? Várias bandas, especialmente as bandas diferentes, né? De pop, ou bandas de baile, ou bandas de música baiana. Cara, já toquei de tudo, de tudo. Sertanejo, dupla sertaneja, pagode, violão no pagode. Isso aí é uma coisa engraçada que eu usei até um uniforme brilhoso na época. Eu tinha uma... Putz, falei, não, liguei, tomara que... Não, ainda bem que não tinha muitas filmagens, né? Então, assim, eu sempre toquei de tudo, isso sempre foi me dando uma certa bagagem e me trazendo a capacidade para fazer trabalhos diferentes desse meu universo, né? Do rock, do heavy metal, do instrumental. E foi acontecendo naturalmente, cara. O meu trabalho solo, The Stairs, que foi o meu primeiro álbum instrumental, eu posso dizer que ele sempre foi um carro-chefe para mim. O trabalho instrumental, de modo geral, sempre foi um carro-chefe para mim, porque ele me expôs muito. Se você, por exemplo, quer ouvir o que eu sou musicalmente, né, minha essência, minha verdade, você ouve The Stairs, que mesmo lá em 2008 você vai me conhecer bem, sabe? Em 2007 você vai me conhecer bem. E esse trabalho, cara, me levou a muitos lugares legais. Abriu muitas portas legais. E grande parte desses artistas vieram até diferente, assim, porque é um trabalho instrumental que foi me levando para vários outros meios, incluindo esse mercado do pop, esse mercado de artistas com bastante renome, né? Então, cara, isso foi acontecendo também de forma natural, com um trabalho sério, fazendo trabalhos legais, as pessoas vão te conhecendo, vão curtindo você, e às vezes está buscando um cara que toque guitarra, que tenha uma sonoridade legal, um timbre legal, que cante também, isso também acontece. E eu sempre me preocupei me preocupei, né? Eu sempre cuidei com fazer o melhor, assim, em todos os trabalhos que eu vinha a integrar. E muitas vezes, cara, trabalhos como esse eu comecei, grande parte deles, como sub, né? Um guitarrista que confiou em mim, que me colocou para fazer no lugar dele, numa impossibilidade dele. E aí, cara, eu fazia com todo desejo de suprir essa necessidade, de fazer o trabalho para essa pessoa, que normalmente, até me lembro de um que eu gosto muito de citar, que foi o Alexandre Reis, que é um guitarrista muito fera aqui do Rio. E ele me colocou para fazer a Kelly Key, por exemplo, no lugar dele, em vários shows. Depois a gente fez alguns juntos também, uma temporada de acústico. É um cara extremamente generoso, que, me ligou, e aí, cara, me indicaram você, chega aqui em casa pra gente
pode fazer a parada? Posso. Ele me mostrou as guitarras dele. Então, assim, com todo cuidado, eu fazia o trabalho para poder, sabe, uma relação muito bacana, assim, de confiança. Um amigo, virou um grande amigo meu. Tocamos juntos em vários trabalhos também depois. Então foi assim, cara. E alguns deles, o Maurício Matar, lá quando, ainda bastante tempo atrás, eu fiz, a galera entrou em contato comigo, foi mó barato o trabalho. Ele estava lançando um trabalho romântico, né? Então tava cheio de guitarra maneira, cheio de solo legal. E eu fiz esse trabalho, foi um trabalho que eu gostei muito. Depois, aí, cara, as coisas vão se conectando, né? As pessoas vão se conhecendo, de repente o produtor de um projeto acaba trabalhando em um outro projeto e ele tá precisando de um guitarrista mais um e acaba te contactando. Então foi assim, cara, foi acontecendo, fui tocando em vários projetos assim, e teve uma época da minha vida que eu tava trabalhando muito como sideman, né? Fazendo muitos trabalhos com artistas assim. Então fiz com vários, com o Erasmo, com o Magal. Todos eles me trouxeram muita... Cara, me acrescentaram demais para mim. Não precisa nem me dar conselho, como você, acho que você perguntou, né? Se, de repente, as dicas deles... Cara, basta você estar com eles, cara. Já é suficiente para você se energizar de muita, sabe? Ficar muito estimulado, ser muito inspirador você estar com o Erasmo Carlos, por exemplo. Era demais, cara. No camarim, ouvindo ele falar, eu ficava amarradão. Só isso. Ficava amarradão. Pô, que cara legal, sabe? Que estrela legal. O Sidney Magal, você pode imaginar que bacana. Sandra Rosa Madalena do lado dele no palco, né? Fazer um solo, ele vem dançar assim perto de você. Então, assim, cara, foi uma época muito maravilhosa, assim. E não só esses trabalhos mainstream, né? Mas trabalhos também de menor expressão foram muito legais. Como eu disse, me trouxeram muita bagagem. Todos eles me fazem sair da zona de conforto, que é uma coisa que eu acho extremamente importante para você adquirir essa versatilidade, essa abrangência musical, sem dúvida alguma. A primeira coisa que você tem que ter é o não preconceito, né? Tipo, eu vou tocar. Aí uma banda te chama, uma banda de baile. Aí você vai ter que tocar aquelas músicas do verão, as piores músicas da vida. Aí, cara, você toca, irmão. Você vai aprender, você vai entender a linguagem, você vai sacar coisas da mão direita que você não sacaria se ficasse preso dentro de um estilo, né? Somente um estilo. Então, sim, cara, foi uma experiência muito enriquecedora, assim, fora toda a estrutura que é maravilhosa, os artistas, grande parte deles são maravilhosos, estão aí, não é por acaso, eles construíram e merecem muito estar onde estão. Os músicos que os acompanham vão ser muito bons, então, assim, é uma linguagem musical muito fluida, funciona muito, muitas vezes não tem ensaio, a gente tem que se virar rápido. O Erasmo Carlos, a primeira vez que eu fiz com ele, cara, foi uma história muito legal. Foi um sub que eu fiz. Eram 3 guitarristas na época e eu fui convidado para fazer um show lá no Teatro do Rival, aqui no Rio. E, assim, não ia ter ensaio, ia ter 2 dias para tirar o repertório todo. Era um negócio assim, se 2 dias foi 2 dias, talvez tenha sido até menos, foi um negócio bizarro. E eu, cara, uma coisa que eu sempre fiz foi, assim, tô dentro. Tipo assim, eu sempre embarquei, assim, eu nunca fiquei com medo de, não vai dar certo. Não, eu sempre acreditei que rola e sempre deu certo. Graças a Deus. E aí eu comecei a estudar esse repertório, que foi enfim, os MP3 que eu recebi. E, cara, cheguei no ensaio, que foi, na verdade, na passagem de som, né, do show. E foi um barato, assim, a gente tocou o show todo, porque afinal de contas eu era um músico novo na parada, então acabou que a gente fez o show todo e a passagem de som foi uma vibe incrível, cara. Eu toquei tudo, sabe, porque eu fui tirando tudo e fui anotando tudo. Eu cheguei lá prontinho, bicho, foi muito maneiro. E essa experiência foi demais, até, cara, nesse dia aconteceu uma coisa muito curiosa, que o guitarrista que não ia poder fazer o show, ele chegou pro show. Foi a coisa mais curiosa que já aconteceu assim comigo. Cara, que assim, foi um negócio muito... Assim, o legal é que a gente passou o show todo, sabe? Então essa foi a primeira vez que eu que eu não fiz o show com o Erasmo, mas que eu passei com os caras, acabei fazendo a passagem inteira do show, tocamos todo o repertório.
E depois eu fiquei fazendo vários shows com ele. Aí eu meio que fiquei na banda e toquei fiz vários shows, viajei bastante com ele, fiz altas horas, fiz uns programas legais, fizemos muita coisa legal. E, cara, o cara é rock and roll, né? Total. Então foi muito bom, mas é muito, muito legal e acrescenta muito ao meu som. E isso é muito legal. Todos esses trabalhos que eu fiz acrescentaram muito no meu heavy metal, sabe? No meu rock. Isso é muito bacana. Bacana. E agora, indo para um outro marco na sua carreira, né? Você foi finalista do curso do Festival do Guitar Idol durante 2 anos. E eu queria saber das suas memórias da participação desse evento, porque esse evento revelou muita gente boa, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Revelou você, revelou Gustavo Guerra, revelou Luiz Calil, revelou Guthrie Govan. Então, só a nata da guitarra aí pelo mundo. Sim. Sempre curti muito eventos assim, né? Festivais, porque é uma possibilidade de você interagir, de você mostrar o seu trabalho, conhecer trabalhos de outros músicos, né? E foi uma experiência fantástica, cara. Foi 2008, 2009. Fui finalista nessas 2 oportunidades, né? E viajar para Londres para participar da final foi uma coisa única, né? Incrível, assim. Foi mais uma coisa que foi muito no tempo certo, na hora certa, porque eu estava justamente começando a trabalhar o meu álbum solo, The Stairs, e aí toda a galera de lá teve acesso a esse álbum, e esse álbum foi extremamente bem, enfim, aceito, né? E a crítica foi muito bacana em cima desse meu trabalho, The Stairs, e meio que lancei esse trabalho lá, né? De certa forma. Eu participei do festival do Guitar Idol tocando as músicas do The Stairs, de toda a galera da equipe, jogadora, os produtores, todo mundo adorou esse trabalho, me recebeu muito bem. A minha viagem foi maravilhosa, as viagens foram maravilhosas, a gente ficou com... foi um clima muito musical, de muita amizade, né? De muita união. Foi muito legal, velho. E assim, você tá lá e de repente a experiência com outros guitarristas, né? Porque tinham outros caras tocando. O Guthrie Govan participou, por exemplo, do 2º ano, ele tocou no show, então ele passava do teu lado, né? Sabe? O Yngwie Malmsteen do meu lado, assim, andando, por exemplo. E até tem um negócio legal do Yngwie Malmsteen, cara, que eu... Pô, cara, quem não é fã do Yngwie Malmsteen, né? Galera do heavy metal e do hard rock. Quando eu comecei a tocar, as minhas maiores influências sempre foram esses 3. Yngwie Malmsteen, Steve Vai e Satriani. Sempre foram, né? E aí, cara, eu não sou aquele cara que gosta de ficar enchendo o saco quando vejo um músico que eu admiro na rua, de ficar tietando, mas eu gosto de, se tiver a oportunidade, ir lá, vou falar, pô, parabéns pelo teu trabalho e tudo mais, né? No Malmsteen eu falei, porra, cara, ia ser irado tirar uma foto com ele. Aí eu tava com um amigo e eu não mandava bem no inglês, aí eu falei, pô, fala com ele lá pra tirar uma foto comigo, cara, se rola, cara. Aí ele foi lá, eu fui assim com aquela cara de garoto, né, bobão assim, cara, aí foi a única vez que assim, que o Malmsteen, eu admiro o Malmsteen pra cacete, independente disso, mas nesse dia ele tava mané, assim, ele meio que virou a cara, foi embora, ele não olhou, fiquei meio frustrado, eu mandei assim, foda-se, sabe, falei, foda-se. Foi foda, assim, porque a gente ouve falar do Malmsteen pra caramba, desse tipo de personalidade dele, né? E, de fato, pô, eu tenho várias experiências com o Malmsteen muito legais. E essa foi uma delas, foi desagradável. Mas, pô, experiência, tipo, estar num show e pegar a palheta, sempre curti pra caramba. Então, assim, respondendo agora mais diretamente a tua pergunta, cara, é muito legal. É você respirar música, cara. É você ver talento, assim, do seu lado. E isso me estimula muito, cara. É muito legal você ver a galera, pô, de repente um guitarrista aparecendo, como você bem disse, né? Quantos apareceram revelados pelo concurso, que estavam em alta, muito em alta nesse período. Eu fiquei muito amigo da galera, assim, de lá, que produziu o trabalho, então, e os caras são muito legais, sabe? Muito legais, deram todo o suporte que a gente precisava.
Assim, é um festival de uma música só. Então, por si só, isso já era uma furada danada. Chega lá, ó, vai ter passagem de som. Você chega lá, não tem. Sabe? Vai pro show, vambora. E assim, sabe? Não dá pra fazer assim, né? Às vezes é um show de manhã, assim, cara. Você chega lá, vai passar o som, vai tomar um café, depois é show. Depois a gente vai fazer a organização das apresentações e vai dar certo. Só que às vezes não, cara. Às vezes você chegava lá e, bicho, ó, vambora. Tá na ordem já, passagem de som, então vamos nessa. Então você não conseguia nem se ambientar, né, no palco e tal. Mas, cara, foi uma experiência fantástica, assim. Foi muito legal, muito legal. Eu não sou muito, assim, gostar muito de competição, assim, nessa área, né, em concurso, mas tem um lado do concurso que eu valorizo muito, que é justamente a oportunidade que você dá para novos músicos, para trabalhos novos, né, de um modo geral, e essa união que acaba sendo gerada a partir desses eventos, assim, é muito. Isso aí. Seguinte, Gustavo, falando sobre a sua carreira em banda, o disco A Dream of the Sun, da banda Endless, ele é de 2006, mas a banda ela já existe desde o finalzinho da década de 90, né? Então, como é que a banda foi formada e por que o disco demorou tanto o primeiro disco demorou tanto para ser lançado? Eu tenho que me lembrar aqui, essa aí tem tempo. O Endless foi, assim, meu início no heavy metal, né? Uma banda que a gente fundou, que a gente montou, eu, batera, eu acho que eu até cheguei a cantar um tempo, mas lá nos primeiro momento mesmo. Enfim, aquela formação, a formação comigo, Vitor, o Sérgio, o Cristiano, o Reinaldo. A gente começou nesse período, sim. A gente fez vários shows legais, fizemos vários eventos legais. Tiveram indas e vindas com a banda, né? E o A Dream of the Sun não foi o primeiro, né? Foi o primeiro que eu participei, porque embora eu tenha fundado a banda, teve um tempo que eu saí da banda e eles lançaram um álbum, que foi o... Caraca, eu esqueci o nome do álbum, do primeiro. Eu não sabia que você tinha saído da banda. Não sabia dessa. Para mim é uma novidade. Sim, eu não toquei o primeiro álbum da banda. Não, as composições eram minhas, grande parte delas, mas eu não toquei no CD. Eu fiz uma demo, cara. Foi uma demo que deu muita visibilidade. Fita demo, né? Fita demo, assim. A gente fez uma demo e a coisa andou bastante. A banda ficou bastante. A galera gostou muito do som da banda. E aí eu saí da banda um período e a banda lançou esse álbum. Depois de um tempo, em 2006, né? A gente voltou na formação. Aí o Sérgio voltou também, que era o batera. E a gente lançou o Adriano Tessano e foi bem recebido pra caramba, né? Já foi... Tem até uma versão de uma dessas músicas da demo e do primeiro álbum, a gente relançou. E aí eu fiz a minha produção musical desse álbum, né? Nessa época eu produzi e compus basicamente todas as faixas com os parceiros, né? Com a banda, com o Vitor e tudo mais. Foi um processo muito legal, cara. Eu tô assim, enquanto eu tô falando contigo, eu tô me lembrando assim do lance. Mas foi muito legal, assim. Foi um projeto que pô, cara, foi a realização de um sonho, né? Porque o heavy metal, a banda, ela começou ali, a gente aprendendo a tocar legal e montando e fazendo um repertório legal, fazendo shows muito legais. A banda não era como é hoje, né? A divulgação não era como é hoje. A gente tinha que fazer divulgação muito orgânica, né? Para fazer shows, e era uma coisa bem underground mesmo. Mas tinha um movimento muito expressivo aqui no Rio de Janeiro, e o Endless, ele participava desse circuito, né? Com as bandas que são muito boas, fizeram também uma história muito legal aqui. E sim, cara, aí quando a gente lançou esse disco, a coisa parece que tomou forma pra caramba, assim, né? Mas já na sequência, o trabalho, eu não me lembro bem, mas aí a gente não seguiu muito tempo depois disso. Aí já veio o Aquária, eu já comecei eu trabalhei meu disco solo, e eu saí da banda, e eles voltaram, né, inclusive. Pois é, e na sequência aqui do A Dream of the Sun, você tem um lançamento com a Aquária, que é o disco Shambhala. Então, como é que foi a transição para Aquária? E logo depois você já se junta a Glory Opera. Como é que foi esse período todo, como um todo?
Ah, cara, o heavy metal ele nunca saiu da minha vida, né? E assim, é muito legal porque eu realmente adoro tocar heavy metal, adoro trabalhar num projeto de heavy metal, né? O Shambhala foi assim, quem era o vocalista do Endless, né? E eu conheci a galera, o Fernando Giovanetti, que é um puta amigo, irmão meu, baixista, feríssimo, né? Ele também era dessa banda, foi lá que eu conheci o Fernando, depois a gente ficou tão amigo, né? Ele tocou em vários outros projetos. O Vitor era vocal do Endless, e nesse período, eu não sei como foi, mas foi mais um projeto, assim, que... Fogueira. Cara, vamos entrar para já fazer um show com repertório antigo e gravar um disco. Ou seja, não tem tempo para nada. Uma viagem. Aconteceu isso, inclusive, no Almar também. Faz o show e grava um disco. Ou seja, você não tem... Não, Gustavo, sem respirar, tá? O primeiro passo é não respirar. E aí... E foi assim com o Shambhala, cara. O batera, o Bruno Agra, ele estava produzindo o álbum junto com o Alberto Cury, com o tecladista. E foi um projeto, um passo muito intenso. O Endless deu aquele ato, parou nesse período. Eu estava começando, se não me engano, não, acho que eu não tinha começado ainda o The Stairs, o meu solo. Aí, bom, Shambhala, o Aquário estava para gravar o segundo disco e não me lembro por que ficou sem guitarrista, precisava de um outro guitarrista e me convidaram nesse período. Eu aceitei, achei um projeto muito legal, especialmente assim, o que eles me apresentaram naquele período, que seria, né, das demos e tal. E aí, cara, eu trabalhei de forma muito assim, eu entrei de corpo e alma também, a gente trabalhou dia, noite, virou noite para poder executar aquele trabalho que estava com um tempo muitíssimo curto, né, para poder entregar. E as composições já estavam, eu não tenho nenhuma composição, né? Eu tenho, assim, o arranjo de guitarra e meus solos, né? Que foram feitos também pouquíssimas noites. E foi assim, cara. E aí a gente estava bem animado com esse projeto, que a gente começou finalmente a fazer os shows. A ideia era começar a trabalhar os shows do Shambhala. E aí a banda parou de novo, acabou. Aí o batera se mudou e não voltou mais. Aí a banda acabou naquele período. E assim, eu tava bastante animado. A banda foi uma banda que tava tendo um resultado muito legal, né? A banda muito legal, com uma identidade muito definida, né? Um trabalho muito interessante. O Shambhala era um trabalho muito legal, assim, muito denso, muito forte. E a gente estava com bons, assim, sabe? Uma boa expectativa nesse trabalho. Aí a banda acabou, teve seus motivos, cada um seguiu o seu caminho. E não teve mais nada nesse período. Teve um show que a gente fez que era com outro álbum também, no meio dessas gravações, em São Roque, se não me engano. Caramba, bicho. Que foi uma loucura. Aí teve que tocar o disco anterior, né? A Luz Eterna. Aí essa aqui é a foda, porque corre, tem que ensaiar e fazer aquele show assim de forma muito, muito, muito corrida, né? Mas foi legal, foi um projeto muito legal. Eles voltaram também, né, já recentemente, aí já não tinha mais porque a gente tá junto, né? Sim. E o Glory Opera, como é que foi a sua passagem pela banda? Cara, eu acho que nessa época a internet já estava acontecendo mais, né? Então a gente já não tinha que ser da mesma cidade para se conhecer. Foi bem. E acredito que foi por isso que o Helmut batera, né? Ele chegou até o Fernando, até mim também, passou a me conhecer, a conhecer meu trabalho. E eu não me lembro exatamente como é que foi o convite, Manuel. Não lembro. Mas também foi um convite assim para uma turnê. Tanto que eu não gravei nenhum disco, né? Não cheguei a gravar um álbum com o Glory Opera. A gente não chegou a seguir até esse passo. A gente fez uma turnê. Foi muito legal, porque eu estava também com o Fernando, que, como eu disse, acabou virando um irmãozão, né? E a gente fez Norte e Nordeste. Viajamos pra caramba nesse período. Foi um período legal. O Humberto Sobrinho, o vocal, que foi do Hangar. Quer dizer, só fera, né? Só fera. Foi muito legal. Foi eu, enfim.
toda essa galera muito fera. E as viagens, a experiência da banda junto, passando aquelas furadas, né? Muitas roubadas. Mas ficou muito legal, o show era muito legal, a vibe era ótima, o público era ótimo. Cara, o público é ótimo, bicho. O público era ótimo. Inclusive, eu já tinha lançado meu álbum da Sérgio nesse período. Já foi, não me lembro o ano que foi, mas já tinha lançado. Então, cara, a galera conhecia muito o meu trabalho e outros trabalhos da galera da banda. Então, cara, a receptividade foi muito calorosa, assim, muito, muito legal, assim. Pô, sabe, eu vendi muito álbum meu na época, físico. Massa. E a galera pirando no meu trabalho instrumental também. O Stairs, ele é de 2008, né? The Stairs? Isso. É, isso. De 2008. Pô, talvez, assim, isso também tenha a ver com aquele lance, né? Eu tinha lançado um álbum instrumental, então acabou que eles tiveram acesso ao meu trabalho. Pode crer. Cara, isso rola muito, cara. É muito legal essa coisa do instrumental para um guitarrista, né? No final das contas, isso é muito legal. Porque fica muito evidente a musicalidade do guitarrista, as composições, os solos, né? De modo geral. Foi muito legal, cara. Foi uma experiência boa. E não durou tanto tempo assim, né? Mas foi muito bacana. Até hoje a gente tem contato. Os caras são brothers mesmo. É isso aí. E como essas bandas elas foram quase na mesma época, não teve nenhum problema de conciliação entre o Glória Ópera e a Aquaria? Não, porque não coincidiu, né, sabe? Ah, tá. O Glória parou, o Glória Ópera começou. O Enter parou, uma depois da outra. Começou. Não teve isso, assim. Não teve esse problema de agenda, não. Foi muito legal, assim. Maravilha. Porque se fosse atrapalhar um projeto, não tinha como fazer, né? Enfim. É isso aí. Vai lá, Caio. Bom, vamos lá. Gustavo, eu queria falar agora sobre a sua parte educacional, né? Eu queria dos cursos, mais especificamente do Smart Guitar, e como que está sendo a aceitação do público referente a ele. Cara, o Smart Guitar é um projeto que eu lancei há algum tempo atrás. E é legal porque ele é muito dinâmico, muito prático. Nele, eu estava ensinando músicas minhas, ou seja, a forma que eu enxergo a música, estava mostrando as minhas frases, a minha linguagem. Então, assim, prática e teoria bem aliada, né? Então, é uma forma de mostrar na prática tudo aquilo que eu pensava para as músicas. Foi muito legal, está sendo ainda muito legal, porque ele está disponível ainda. Na verdade, tem uma música do Tem Rock no Samba disponível no Smart Guitar, hoje em dia. Mas foi um projeto que eu dei uma segurada também, por causa do foco, do tempo e da questão dos outros projetos que eu meio que precisei organizar para ser o... que, cara, precisa de muita dedicação no projeto para seguir e tudo mais. Então foi muito bom, a galera aprendeu muito, se divertiu muito, eu me diverti demais, mas eu optei por dar um tempo no projeto agora, né? Ele está disponível, Tem Rock no Samba, tanto o primeirão, que foi uma música que eu lancei para poder fazer nesse formato, que é um formato que eu realmente gosto muito. Eu ensino as músicas trecho a trecho, com detalhes, com comentários sobre as composições, sobre as partes, comentários teóricos também. E todo o material de apoio, né? De uma forma muito legal, tudo PDF, Guitar Pro, backing track. Então, no final, a gente tocava junto. Então, era uma coisa muito legal e é um preço extremamente acessível. Então, assim, cara, é muito divertido, dinâmico, e o cara aprendia, né? Porque ele me entendia, se o cara já tem uma maturidade na guitarra, ele acaba assimilando a minha linguagem e isso é legal, né? É legal já porque o cara quer pegar uma linguagem rítmica, por exemplo, que está ali completamente clara, explícita nessa composição, por exemplo. Ele acaba tendo acesso a essas minhas dicas, toques e toda a parte técnica, prática e teórica, né? E, assim, nada melhor do que você curtir, né? Se divertir enquanto você aprende. E, cara, o resultado foi impressionante, assim. Uma galera, assim, evoluiu pra caramba com o primeiro Smart Guitar. E depois eu lancei um curso que eu ia fazer, inclusive, todo o Tem Rock no Samba nesse formato. E aí eu acabei tendo alguns problemas na parte de produção, com a equipe que estava trabalhando e tudo mais. E aí, como eu estava
para lançar o álbum e começar a trabalhar nesses novos projetos que estão por vir, eu dei um tempo. Já tinha a primeira lançada e quem sabe a gente não retorna com um projeto no futuro próximo. Mas, assim, foi uma experiência legal porque eu consegui encontrar uma fórmula muito minha para um curso, sabe? Eu curto, assim, uma coisa light, cara, leve, assim, sabe? E a galera, pô, eu tive feedbacks incríveis com relação ao curso. Muito legal. Assim, e além dos cursos, né, você também tem um instituto musical aí em Niterói, onde você mora, né? E eu queria saber como que é a diferenciação do ensino presencial para o ensino virtual atualmente. Então, cara, o Centro Musical também foi um projeto que eu segurei. Porque eu tinha um estúdio muito grande, uma estrutura. Na verdade, era um centro musical aqui em Niterói, sim. Que tinha escola de música, estúdio de gravação, estúdio de ensaio, luthier no local, ou seja, uma estrutura bem completa, né? Mas durante a pandemia, cara, e até um pouco antes da pandemia, o que mais me tomava tempo, né, energia, é a questão da produção, sempre foi. De produzir bandas, artistas, cantores e tudo mais, né? E eu já estava com muito mais foco nessa parte. Então, a questão da escola, eu estava dando as minhas aulas, tinha alguns professores, sim. O lance de ensaio eu nunca curti muito, para ser bastante sincero, porque ter estúdio de ensaio, assim, eu disponibilizava o melhor do melhor, né, cara? Então, assim, acaba que... enfim, cara, no meu caso, não estava sendo muito... Não estava valendo muito a pena. Então, optei por parar com essa estrutura de ensaio e fiquei com a produção musical, trabalhando sempre com estúdio de gravação. E aí as coisas aconteceram, eu resolvi seguir trabalhando no meu estúdio, meu home studio, trabalhar mais em casa e com parceiros, né? Então, hoje em dia, eu trabalho no meu estúdio e em alguns outros estúdios, se eu precisar de alguma estrutura extra, né? Uma estrutura de batera, por exemplo, porque nesse período do centro musical eu tinha uma estrutura bem completa, então eu gravava batera, gravava, enfim, tudo que eu precisasse ali dentro, né? Porque era várias salas, aquela coisa toda. Mas aí, enfim, a situação foi me levando para um lado e eu optei por segurar a onda com esse espaço físico, né? E não ficar preso fisicamente a um espaço, assim, eu achei complicado. E eu gosto mais da questão online, que foi uma coisa que ficou muito real depois de um tempo, né? Justamente nessa época de pandemia, a gente acabou sendo obrigado a trabalhar de forma online, cara. E eu gosto muito, cara. Eu gosto muito de trabalhar de forma online. Hoje, eu não estou dando aulas, por exemplo. Eu não estou tendo tempo para dar aulas. Eu não estou abrindo vagas, assim. Muito raro eu disponibilizo algumas agendas, assim, alguns horários, mas eu estou muito focado na questão da produção, né, cara? Meu tempo está todo voltado para produzir os meus próprios trabalhos e os artigos que eu produzo. Então, foi por isso que eu acabei não seguindo em frente com essa estrutura, com o centro musical, que tinha estúdio de ensaio, que tinha tudo aquilo. Nessa época da pandemia, como tinha toda uma estrutura, eu tinha sócios nesse trabalho, e alguns deles não puderam permanecer, né, por conta justamente da pandemia, que as coisas mudaram muito, né, ficaram complicadas. Eu segui bem, estava bastante animado até com o espaço, porque meu estúdio de gravação sempre foi muito legal, sempre tive uma clientela muito bacana, sempre funcionou muito bem. Mas assim, cara, hoje em dia tá bem melhor, porque eu tô gravando e posso continuar gravando em qualquer estúdio fora da minha estrutura. Eu trabalho na minha estrutura, que é o que eu mais gosto, eu adoro home studio, sempre gostei. E neste período eu não tinha home studio, né? Eu tinha que sair de casa e ir pro meu estúdio. Hoje em dia, cara, home studio, bicho, é muito legal trabalhar em casa. E aí, dependendo da estrutura que eu precise, eu tenho parceiros maravilhosos de estúdio que eu gravo, né? Tanto no Rio quanto até fora do Rio. Enfim. Beleza. É isso aí. Seguinte, Gustavo, vamos falar sobre a parte... Eu não quero falar mais relevante, mas eu acredito que pela qual você é mais conhecido do público do heavy metal aqui no Brasil. Como é que foi a sua entrada no Almar? Cara, a entrada no Almar, eu recebi uma ligação, um convite do Edu,
eu tava jantando, até tava com um parceiro meu, aí ele me ligou, eu não tinha ainda tido contato com o Edu, já tinha tido contato com o Edu em Expo Music, né, durante evento, mas não tinha batido papo com ele ainda. Ele me ligou, se apresentou e falou do Almar direto, falou que estava precisando de um artista que tinha tido acesso ao meu trabalho, que tinha curtido muito, se eu queria participar da banda. Eu achei super legal o convite, né? Bem legal. O Edu é um cara que eu sempre admirei muito. Conhecia o trabalho dele, sempre achei um cara com personalidade na voz e as composições dele. Sempre gostei muito do trabalho dele. Até nesse período, cara, eu estava ouvindo durante as minhas viagens, né? Um dos CDs que eu ouvia bastante era o CD dele, o Almar, né? O primeirão. Ah, sim. Que eu achava irado esse álbum, né? O vocal dele e tudo mais. E aí, eu não me lembro como é que eu estava nesse processo. Eu estava trabalhando muito com produção também. E ele me convidou, disse que falou do projeto rapidamente, que eu estava, inclusive, na rua, e ele também não estava com tempo assim. E aí eu falei, pô, legal, do trabalho, quero conhecer mais do trabalho, quais são os planos, o que a gente vai. A gente marcou ele para trocar ideia depois. E aí, cara, a gente trocou ideia, eu achei o convite muito legal, porque é um trabalho que eu gosto, especialmente quando eu ouvi o trabalho mais recente, que era o Motion, que é o trabalho que, assim, já era mais a minha cara, vamos dizer assim, porque é uma coisa mais pesada, mais groove, mais moderna, vamos dizer, né? Isso. Então, assim, eu fiquei amarradaço com aquele álbum e eu topei por conta desse caminho, né? E da banda toda, que na época era uma banda de todo mundo que eu conhecia e gostava tanto, né? O Marcelo Barbosa, um cara que eu já tinha contato, já admirava, um cara que eu já era meu amigo de Expo Music, de guitarra, né? Sim. E Felipe Andreoli, porque é um monstro, enfim. E aí foi. E aí, cara, de aceitar o convite até começar a correria foi, sei lá, uma hora. Caramba, bicho. Não, tô brincando, tô exagerando, mas é isso, né? Cara, toma um repertório, tem show aqui já, e aí tem o álbum, então, assim, foi uma correria, foi muito intenso, mais ou menos como foi a questão do Aquário, sabe? Muito parecido. Álbum, tirar o repertório, e assim, eu tô falando de um repertório com aquele absurdo tocando guitarra, que era o Paulo. Então, absurdo, cara incrível. E era o álbum, né? Tirei em cima do que ele me mandava pela internet. Então, eu ouvi aquele álbum extremamente comprimido de heavy metal, né? E tem que Você tirar. não recebeu partitura nem nada? Não, zero. Essas coisas, essas facilidades não chegam até mim, não, cara. É assim, se vira aí, meu filho. E aí, assim foi, cara. Eu me diverti bem, assim, toquei, estudei o repertório, né? Eu tava com trabalho, eu dava muita aula nessa época, nem era na minha escola, era numa outra escola que eu trabalhava, então eu tinha um tempo bastante curto, né? Além das minhas produções, tinha um estúdio também. E assim, foi bastante intenso, cara. Estudo pra caramba e tudo mais. Aí teve o primeiro show, aí o primeiro show teve o primeiro ensaio, que foi foda, foi irado o primeiro ensaio. Que aí, pô, todo mundo junto, né? E fluiu pra caramba, foi uma vibe. Felipe Andreoli ainda tava na banda. E, porra, foi uma sonzeira, cara. A banda, a gente teve bons momentos já nesse início, né? Que foi trabalhando em cima do repertório antigo. Todos os álbuns, né? Então Sim. foi isso. Isso foi um pouquinho antes da gente começar já a trabalhar no Unfold. Mas foi assim, um convite muito direto. Ele me ligou, não foi por internet. Eu gostava, cara, pô, beleza, tô precisando de um guitarrista, adorei teu trabalho, pô, e o Edu muito, muito simpático, muito, muito legal naquela ligação. E, pô, vou te mandar o trabalho. Eu falei, manda sim, cara, eu quero conhecer. Tive um tempinho para pensar, naturalmente, né? Porque é sempre, né? Você precisa analisar. Eu achei super legal o convite, a proposta, e a gente fez várias coisas legais a partir dali. Que massa.
como você disse, você entra no Almar só para substituir o Paulo Schreber, né? Só para cara fraco assim na guitarra. Então, quais as linhas de guitarra do Paulo que você achou mais difíceis, seja para tirar risco ou seja para achar uma adaptação que te agradasse? Então, cara, a gente não teve tempo, né? Não tinha tempo. Era assim, cara, eu nunca tive tempo, assim. Literalmente se vira. Partitura com Guitar Pro, PDF, não, isso não rolou, não. Eu também fico pedindo isso, né? Porque eu não quero encher muito saco. Eu me viro, cara. Como eu disse anteriormente, eu aceito e vou embora. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer, bicho. Então, eu que não durmo, entendeu? E assim, o Edu foi muito claro nesse sentido. Cara, eu quero que a gente toque as bases. Os solos, você vai improvisar, porque não se preocupe com os solos desse trabalho nesse primeiro momento. E então não precisei fazer muitas adaptações. Eu tirei o som todo, as dobras já são por si só muito complicadas, as bases são muito complicadas. Tem muita coisa que não tem como fugir, tipo Birds of Prey, né? Os arpejos. Ali, Então tudo igual, assim. Aí sim. A Living and Drifting tem um solo dobrado também, que é bem legal, né? Que eu toquei no clipe, né? Ou seja, tem que tirar algumas coisas, tinha que tirar bem em cima mesmo, bem à risca, né? E foi um barato, cara, porque é sempre uma oportunidade de estudar, porque é um outro guitarrista, independente de ser muito bom, como é o caso, né? Ou um outro cara que de repente nem tenha tanta técnica, mas, cara, só o fato de ser uma linguagem diferente, um outro músico já te dá já te faz sair da zona de conforto, né? Já te faz aprender aquela outra linguagem. E tocar o Paulo foi especial, né? Tocar as guitarras do Almar foi bem legal naquele período, porque eu tive que estudar em muitíssimo pouco tempo, assim, eu corri atrás para poder fazer, pra gente tocar no Maranhão, se não me engano, né? Naquele evento. no Moa. Foi, né? E esse foi o primeiro show que eu fiz. Aí fizemos um ensaio, fizemos os shows, como eu disse, eu tirei algumas partes mais pelo tempo que a gente teve, algumas partes não tinha como fugir, outras eu meio que improvisei no show, toquei de forma mais solta. Mas as bases não. As bases, todos os riffs eram muito sincados, assim, tinha que ser muito. O que já era bem complexo. Já era bem complexo. E assim, cara, ele, de fato, assim, pô, é aquele lance, cara. Eu curto muito os desafios, né, velho? E assim, eu gosto de trabalhos bons, que tenham propostas boas, de trabalho com gente que eu admire, né? Pô, preferência, caras que eu gosto. E aí, se eu optei por vestir a camisa e falar, vambora. Então, eu que me vire e fiquei amarradão de projeto. Foi muito bacana. Desde sempre foi muito legal. Massa. Você entra quando a banda tinha acabado de lançar o Motion, pouco depois do lançamento do Motion. Pro Unfold, você participou de todo o processo. Perfeito. Inclusive, você contribuiu com a música I Do, que é uma música que eu acho lindona, cara, um refrão bonito pra cacete. O quão à vontade você se sentiu no processo de composição do disco e como é que foi ele como um todo? Total, cara, porque nossa química foi muito boa, né? O Edu, ele naturalmente, a grande maioria das ideias, das composições, ele já vinha com esboços, né? Com as composições, mas eu me senti extremamente à vontade, não só na composição, mas na parte de produção também. A gente trabalhou de forma. Aí sim, né? Aí a coisa foi outra, aí é outro passo, porque por mais que a gente tenha pouco tempo, a coisa flui muito bem, muito rápido, muito leve e tal. E eu trabalhei diretamente assim com ele na parte de produção, da guitarra, das músicas, de composição. Eu cheguei a trazer algumas composições, uma delas a Edu, e participei, né, do processo de algumas outras músicas na parte de produção, de arranjos e composições. E sempre foi muito legal, cara. Essa parte foi a melhor, sem alguma. O processo do disco foi muito boa no Almar. Porque, assim, o álbum ele veio numa sequência que me agradava muito. Quer dizer, a minha identidade estava clara ali naquele CD, né? Naquele álbum, eu consegui trazer a minha identidade, com toda certeza, assim como todos os outros caras, né?
Eu acredito que tenha sido um processo natural do motion para ele, né? Evolutivo em termos de som. Muita melodia, muito groove, né? Muito peso, 7 cordas, uns riffs irados. Eu e o Marcelo, a gente se deu muito bem também. Sacou? Eu e o Moreira também foi incrível, porque as bateras figura, né, mano? foram insanas. Figuraça. E as bateras dele foram insanas, né? Foram loucas, assim. Ele trazia uma linguagem pós-pré-produção já, que aí muitas vezes a música já estava pré-produzida, ele ia pro estúdio, gravava um troço louco, e aí eu começava a viajar na dele, fazia uma coisa diferente também, ou seja, mesmo à distância a gente conseguiu se encaixar muito bem, né? E foi o que eu disse, cara, com o Edu foi um processo muito natural, o Edu é muito intenso, assim, eu gosto muito de quem gosta de trabalhar, eu também adoro trabalhar. Então, ele é muito vibrante nesse lance. Aqui, mano, você tá aqui, não sei o quê, pô, aí guitarra, aí ele fica dando umas sugestões e a gente vibrando. Então, acaba sendo muito divertido esse processo, né? Trabalho muito sério, de pouco descanso, mas muito divertido, né? Então, foi a fase que eu, de fato, mais curti, né? Quer dizer, além de, naturalmente, todos os shows, tudo que a gente fez, mas é muito mais legal tocar o seu próprio som, né? Numa banda, fazer a sua própria história. E eu fazer uma coisa muito legal, porque aí a química ficou evidente, né? Ficou claro, assim, como é que os elementos de cada um dos integrantes foi trazendo um tempero novo pro disco. E, assim, o Unfold é um CD que eu tenho muito orgulho, assim, eu acho que ele foi muito acertado, assim, é um disco muito legal. Né? Massa, cara, massa. E, cara, eu vi você tocando com o Almac em Santos, quando vocês vieram em Santos. Uhum. E, se eu não me engano, foi o primeiro show do Rafael Dafras com a banda, se eu não me engano. Você, infelizmente, ficou... também. O Caio também foi. Infelizmente, você ficou pouco tempo no Almac, acho que não chegou nem 2 anos. Por que você deixou a banda? E eu emendo, a saída do Felipe Andreoli contribuiu para essa sua decisão, não? Vamos lá. Eu só falando desse show, a gente fez, se não me engano, Santos, Brasília, e nessa oportunidade a gente fez, aí depois fizemos um manifesto. Se não me engano, foi isso. Sim. Foi isso? Foram 3 shows. Esse show de Santos, para mim, foi o pior, assim. Foi um show muito, muito ruim. Eu não tava nada bem. Foi um show que eu não tava legal. Não tava. Foi um show que tava muito ruim. Eu não gostei de tocar aquele show. Não tava legal, não tava fluindo. Tiveram vários desconfortos durante a apresentação e isso foi antes de quê? Isso foi antes do Unfold? Não, né? Foi depois, né? Não, tá certo. Cara, eu acho que foi antes do lançamento do Unfold. Eu acho que foi antes do lançamento do Unfold, porque foi o primeiro show do Dafras. E o Dafras, ele já lança o Unfold, né? Assim, eu poderia dizer que nesse período nós tivemos 3 shows. O Santos eu não achei um show muito legal. O de Brasília já foi legal e o do Manifesto foi muito legal. Eu achei, foi isso. O Manifesto foi divertido demais, assim, um show muito, 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 muito legal, assim, tava muito tranquilo. A banda toda tava e a gente tocou super bem, né? Foi um show muito bacana. Com relação à minha saída, cara, assim, eu sou um cara que valoriza muito, 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 muito os pontos positivos de uma história, tá? Claro. Sem dúvida alguma, a forma que eu respondi a essa pergunta sempre foi muito parecida. E assim, você pode imaginar que isso gerou muita curiosidade, a galera realmente sempre quis saber sobre como, e assim, mais do que saber como, saber de detalhes sobre isso, né? Se houve alguma briga, alguma discórdia, se houve alguma chamada treta, né? Se houve treta e tal. É claro que quando a gente separa, né? Assim como num casamento, é porque as coisas não estão legais, não estão do jeito que você gosta, ou as coisas não estão exatamente como se espera, como as coisas não estão harmoniosas dentro de um projeto. Certo. Antes de responder exatamente isso, eu vou dizer que não. O fato de o Felipe Andreoli ter saído não estimulou, não foi determinante para minha saída, não. Sabe, Manuel?
Mas o que aconteceu, assim, é que é claro que abala não só a mim, mas todo mundo, porque o Andreoli é um cara querido, é um grande músico, é um cara que, pô, eu tava muito feliz de tocar junto. É um cara que, porra, enfim, técnica, a musicalidade, groove, né? Groove também. E foi uma coisa que me chamou muita atenção até. É um outro assunto, né? Que no ensaio eu falei, puta, o cara é foda, puta pegada, e ainda tem um puta de um groove, sabe? Ou seja, um cara muito completo, assim. Então foi chato, né? Perder o cara, né? Ele sair da banda, para mim foi naturalmente muito desagradável, mas isso não foi determinante. As coisas acontecem, a banda tem que seguir. E o Rafael também é muito bom, né? Chegando, arrebentando e tal. Mas, cara, as coisas não estavam legais. Para mim, não estava satisfeito. As coisas não estavam fluindo como eu acho que deveriam. Eu não estava feliz e optei por sair da banda, sacou? Tiveram coisas que não foram legais, o que é normal de qualquer projeto, qualquer trabalho, qualquer coisa que tem um fim, a gente precisa entender que, assim, eu optei por fazer porque, para mim, era melhor não estar no projeto, naquele período ali. Né? Naquele período, eu achei a melhor escolha, assim, a melhor atitude, né? Fiz tudo que eu podia fazer com todo o coração, sabe? Puta, vestindo a camisa no máximo. Admiro muito todos eles. O próprio Edu é um cara que sempre fez acontecer. Eu acho o trabalho do Almar um trabalho lindíssimo, assim, um trabalho ótimo. Tenho puta de um orgulho de ter participado, de ter contribuído também naquele período nesse 1 ano e meio, se não me engano, 1 ou 2 anos que eu fiquei não sei ao certo. Cara, a gente conquistou muita coisa, né? A gente avançou muita coisa. A gente teve um processo muito intenso, de muito avanço, com o álbum, com o Rock in Rio, com as turnês. Já estava prestes a começar a turnê do Unfold, que eu realmente gostaria de ter podido fazer, ter feito, né? Porque era a minha turnê, né? Era o meu show, eram as minhas guitarras, era a minha voz ali. Mas nesse período realmente não estava legal e eu optei por deixar a banda, sempre com muita transparência, com muita conversa, não teve nada, não foi traumático, não foi ruim, foi relax. Eu conversei com os caras ainda, se não me engano, na turnê da Europa, a gente conversou mais abertamente, eu já disse que não ficaria na banda no retorno, entendeu? Então foi super assim, cara. A galera, naturalmente, insistiu para que eu ficasse, mas eu realmente não estava contente com algumas da forma que as coisas estavam sendo conduzidas. E eu volto a dizer, isso é muito normal. Tem uma liderança, tem as pessoas pensam e agem de formas diferentes. E eu não estava feliz, é claro, isso é óbvio, né? Porque eu saí. Então, a história é basicamente essa. Eu não estava legal. E, assim, os detalhes e confusões, eu prefiro deixar isso para lá. Isso não tem problema. Isso aí isso aí não faz parte da minha personalidade, sabe? É porque tem muito mais coisa boa para falar desse período do que coisa ruim, né? Na verdade, sempre tem mais coisa boa do que coisa ruim. Em qualquer coisa. Até as coisas ruins, elas trazem tanta maturidade, tanta experiência, tanto ensinamento, cara, que elas precisam existir. E você tirar o melhor delas e aprender. E assim, cabe a cada um de nós aprender com os nossos erros, com nossas experiências. Alguns fazem essa reflexão, outros não. A questão, assim, sim, as coisas boas elas têm que ser muito mais valorizadas do que as ruins, cara. Isso é em tudo. E eu sou assim, cara, Eu não gosto muito de confusão, de treta. Eu jamais abriria a boca para falar desse ou daquele que fez merda ou que deixou de fazer merda. Não, acho que não. Acho que é bobagem, assim. E assim, eu tiro o melhor de cada uma dessas histórias, sabe? Tive a oportunidade de fazer uma história bonita junto com a banda, adorei ter feito. Porra, continuo curtindo o trabalho dos caras, vejo que todos eles estão trabalhando muito bem, o Marcelão tá no Angra, o próprio Edu arrebentando na carreira solo, com grandes músicos, sacou? O Rafa e todo mundo, o Moreira também sempre trabalhando muito. Foi legal pra caralho, cara. É óbvio que eu gostaria que tivesse dado certo, todo mundo junto. Porque era um projeto que eu acreditava. E não só eu, pô. A gente vê que a galera gosta do Almar. Entendeu?
que é um projeto legal, que eu vesti a camisa como sendo meu, cara. Embora fosse um trabalho do Edu e claro, da galera que tava mais tempo juntas, desde a fundação da banda, mas, porra, eu adoro essa porra. Adoro trabalhar com banda e adoro essa vibe de meio, pô, de jam sessions, de fazer junto, de ser uma banda, né? Sou meio romântico, saca? Se a gente puder fazer assim, é legal. É claro que hoje em dia funciona muito a questão da internet, né? Falta a música. Mas a gente, além disso, a gente fazia junto muita coisa. A gente ia lá e fazia as músicas e criava. Ou seja, foi um processo legal. Dentre essas coisas, tinham coisas que naturalmente desgastam e acabam ficando ruim a ponto de você falar, puta, isso não tem a ver comigo. E, sabe? E aí foi legal pra caralho. É só isso que eu gosto de deixar aqui registrado. Foi legal pra caralho, foi muito legal. Todas as experiências foram demais. Tanto o contato com eles e a admiração que eu tenho por eles musical, e, enfim. Porra, o nosso show no Rock in Rio foi legal pra caralho também. Tá junto com o Híbrido, né? Que é uma grande banda. Os caras também especiais, a gente esteve ensaiando junto, foi uma união muito legal. Rock in Rio é um sonho de todo roqueiro, né? Vocês podem... Porra, o guitarrista de rock, né, cara? Então, assim, tocar banda, fazer os shows, fazer o álbum, pra mim, foi uma das coisas mais legais desse período, com toda certeza. E é isso, cara. A gente sempre lamenta com qualquer término de relacionamento. E como eu sempre fiquei muito quietinho, vocês percebem, né? Eu não sou aquele cara que fica falando bobagem, eu não gosto disso, né? Eu nunca gostei disso. Inclusive, quando tem treta, eu tô fora, né? É isso aí. Eu não sou. Eu vejo muito isso acontecer, é engraçado, galera. Entrando um pouco nessa história, como as pessoas costumam valorizar isso, né? Como de repente, se a gente falar, porra, se eu falasse uma treta, alguma coisa, isso, pô, a galera se interessa, né? Se conecta. E até no próprio relacionamento de banda, assim, quando acontece alguma coisa, quando você vê que tem alguma coisa dissonante, as pessoas não se entendendo, é importante que tenha alguém que fale, velho, pô, vamos resolver isso com conversa, cara, abertamente, tranquilo, sem esse tipo de picuinha, né? Sem um falar do outro, pô, fala direto, sabe? Vamos. É isso aí que. Quando eu vejo umas tretinhas dessas assim, eu fico chateado. Eu falo, pô, que bobeira. Que bobeira. As pessoas precisam resolver. Cara, e se não concordam, e mesmo que tenha tido problemas aí de relacionamento, um de repente fudeu com o outro, fez merda com o outro, traiu, tem de tudo, né? Quantas vezes na amizade mesmo se decepciona com alguém. Mas, cara, pô, anular tudo de bom que aconteceu por conta disso é sacanagem, né? Então, é isso. Eu torço muito por todos, como sempre, e sigo adiante, sigo em frente. Não me arrependo, né? Isso é uma coisa que pode ter, em termos de pergunta, você se arrepende de sair? Não, cara, não. Segui meu coração. Estava bem livre com relação a isso. É claro que eu não faço nada assim, de forma atabalhoada, de forma, sabe? Não, nunca. Eu sou muito responsável comigo mesmo, assim. Eu fico atento, eu gosto disso, eu gosto de ouvir minha intuição, de ouvir meu coração, de estar feliz com as minhas atitudes, leve com a minha consciência, sabe? Tudo isso, assim. Eu sei que eu fiz o melhor que eu pude, adorei ter feito. E sei também que eu saí na hora que eu senti que naquele momento eu precisava, né? É isso aí. Só para deixar registrado, o show de Santos foi dia 6 de setembro de 2013 e o Unfold sai dia 22 de outubro de 2013. Olha aí. Então, um pouco mais de um mês depois que o Unfold saiu. E a gente estava, nesse período, foi até engraçado, porque a gente nunca teve um respiro, assim, na questão dos shows. A gente tinha que fazer os shows antigos e trabalhar no Unfold. Então, a gente nunca trabalhou bem no repertório antigo, né? Então, era muita correria, cara. E se o álbum saiu um mês depois, né? Cara, a gente devia estar trabalhando full time no álbum, e não no show, né? É isso não aí. no trabalho antigo. Mas foi muito maneiro, cara. Foi muito maneiro. Tudo muito maneiro. Eu me lembro desse show, eu me lembro com muito carinho desse show do Manifesto, cara. Eu lembro, cara, assim, como eu te disse, o Santos tão legal, assim, todo, não só, não achei o todo, né, o esquema. Aqui, às vezes as coisas não estão tão legais, o desconforto com relação ao som,
aí as coisas não andam, não fluem bem, isso acontece. Show é isso, você tem que abrir o sorrisão e vambora, tá tudo certo. Já aquele de Brasília já foi legal, um evento grande de Brasília, se eu não me engano. Mas o que eu mais curti mesmo foi o Manifesto. Até porque o Manifesto eu nunca tinha feito lá com eles e era meio que a casa da banda, né? Era o Edu, a galera né, em São Paulo. Então foi uma galera. Você foi, né, cara? Sim, eu fui. Tava lotado. Tava lotado, foi uma barata, cara. O show foi uma legal, assim. Shows que, assim, que eu me lembro com muito carinho. Esse, eu me lembro com muito carinho. Na Europa, eu me lembro de vários maneiros. E o Rock in Rio, carinho máximo, né? Inclusive, a próxima pergunta do Caio é sobre isso. Vai lá, Caio. É assim, justamente sobre o Rock in Rio, né? Você tocou Coma lá em 2013. E como que foi a experiência para você? Eu tava Quais lá, suas tá? recordações? Tava lá? Tava na grade. Ai, pode crer, velho. Caraca, de repente a gente até me lembro de você e não tô ligado. É que ele é baixinho, é difícil de achar ele na grade. E meu cabelo era mais curto. Ah, é? Você tava lá também, cara? Não. Nesse aí eu não tinha como, trabalhava muito. Pode crer. E vocês moram onde, cara? O Manuel, ele é de Santos, né? E eu sou de São Paulo. Pode crer. Então, cara, desculpa, fala. Não, é porque assim, o de Santos, né? Que eu fui também, meus pais tinham um apartamento na Praia Grande. Então eu ia pro apartamento e daí de lá eu ia para Santos, que não demorava muito, demorava uns 40 minutos. E daí depois eu dava para ir tranquilo, entendeu? Eu usava meio que como uma base litorânea, assim, para ir nos shows lá em Santos. Pode crer. Santos é maneiro, né? Pô, é demais. Eu adoro Santos. Vocês conhecem aqui? Rio, Niterói? Conhece a área? Cara, conheço, já fui, mas não fui pra ficar, tipo assim, um mês. Eu gostaria de ter essa oportunidade, mas infelizmente ainda não tive essa oportunidade, não. Eu também, eu fui a mesma coisa por conta do Rock in Rio. Eu fui no Rock in Rio de 2015, né? Mas eu não tive a oportunidade de ficar muito tempo. Quando vierem com um pouco mais de tempo, por favor, avise. Opa! Pode deixar. Então, cara, o Rock in Rio foi como eu disse, cara. O Rock in Rio, porra, é sonho de qualquer guitarrista, velho. Sonho o máximo, né? O Rock in Rio tem uma ligação comigo porque, assim, eu sou do Rio e eu vim morar em Niterói há alguns anos atrás, mas eu moro sempre no Rio. E muito próximo do Rock in Rio. No Recreio dos Bandeirantes, ali perto do Rio Centro, que é onde funciona a estrutura do Rock in Rio. E, cara, eu senti aquele troço meio que assim, quintal da minha casa, sabe? Eu tenho que estar ali. Quintal da minha casa, do lado da minha casa. Porra, eu tenho que tocar no Rock in Rio. Então sempre foi um sonho muito legal. E cara, a experiência do Rock in Rio, pra mim, foi, assim, realização de um sonho gigantesco, tá? Porque, porra, a estrutura, a vibe que se envolve, pô, como a gente assim, emocionalmente você se prepara, você fala, pô, que legal, velho, o Rock in Rio é irado, vou tocar no Rock in Rio, você se prepara, a banda também estava numa fase legal, e foi assim, eu me diverti do início ao fim do show, sabe? Foi irado, sabe? Todo o processo foi muito maneiro. Eu até viajei na sequência do show e veio que sem dormir, eu fui direto para Expo Music no São Paulo para tocar também. E eu fui amarradaço, assim, sorriso, eu olhei meu... Porque, assim, cara, foi muito legal, foi muito legal. A experiência do Rock in Rio é única, né? O palco Sunset foi que a gente tocou, é um puta palco legal, sabe? Claro que, pô, lá tem várias estruturas, todas são ótimas, né? E a gente sempre fala, pro palco mundo deve ser a parada, né? Mas o palco Sunset foi muito legal nessa oportunidade, tocaram grandes bandas, com o Ibra, por exemplo, com a gente. Dr. Sim tocou no mesmo dia, no mesmo palco. E mais República, exatamente. Foi isso, né? Foram essas três bandas. Não foi? Aí Sebastian Bach também tocou lá, né? Isso, o Rob Zombie. Rob Zombie. Foi um dia maneiríssimo, né? Foi muito legal. Então, assim, desde
dos preparativos para esse show, tudo foi muito bacana, cara. E, assim, eu fiquei muito feliz de ter ido. Pô, galera, eu cheguei na minha casa depois do show, e já morava em Niterói nesse período, e quando eu abri a porta da minha casa, tava passando a Globo, e aí era eu na TV, cara. Tipo assim, tava dando uma reprise, tava dando uma irada com a minha Fender branca, assim, no final do show, que a gente tocou Led Zeppelin, né? Isso. E, porra, que legal, velho. Foi realmente uma realização. Eu já fiz muita coisa legal, cara. Já toquei em muito palco legal para muita gente, com grandes artistas, então sei o que é isso. Mas assim, é sempre uma emoção bacana você realizar um objetivo, né? Tão legal assim como é um grande festival desse, né? E assim, sabe o que é você tocar para tanta gente e ficar zero nervoso, ficar amarradão, só para estar ali, curtir, entendeu? Isso aconteceu comigo naquele dia e acontece em muitas oportunidades. Às vezes eu toco num evento para pouca gente e dá aquela tensão, e às vezes é um show daquele ali gigantesco, fica amarradão, leve e curtindo cada momento. Foi muito engraçado, porque eu fazia os backings desse show, né? Eu fiz muito backing vocal naquele show. Sim. E teve uma parada que quase me deixou tenso antes de começar o show. Aí eu pensei assim, cara, eu não vou ficar tenso, não, foda-se, tá tudo certo. E foi que eu tinha umas escolas de letra. Eu tinha umas escolas que tinham que estar ali, só que elas não estavam na hora do show. Eu tinha deixado lá, não sei se o Hold não tinha colocado, ou se eu tinha tirado, eu tinha deixado lá e tirou. Quando eu olhei pro chão, não tava a minha cola. Tinha umas letras que eu tinha que ter cola, né? Aí deixei ali. Falei, não tá, velho, vou embromar, que se foda. E aí tinha um refrão que eu cantava, né? Parte que eu cantava, mas, enfim, eu cantei bastante esse show. Na verdade, no Almar eu já tava cantando muito com o Edu, né? Em várias músicas, em alguns refrões. Na Hypnotize, por exemplo, você que fazia porque o refrão da Hypnotize, ele é meio que uma pergunta e resposta, né? Você fala, na, na, na. Ele responde, you paralyze. Você que fazia esse grito, assim. Isso. Irado, tinha uns finais que eu mandava, que eu mandava, assim, uma parada mais longa, assim, né? Foi legal, cara. A Trace of Trait, você cantava o refrão junto com o Edu. Sim, exatamente. Eu cantava a parte até mais alta, né? Isso. Eu cantei o agudo da música, assim, naquela parte. Essas letras, assim, que eu não tinha lá, cara. Eu falei, não, ferrou. A sorte que eu consegui lembrar, assim, na hora. Bromava um pouquinho e lembrava o resto e tá tudo certo. Mas coisas que meio que é uma bobagem. Eu poderia me desestabilizar naquele momento ali, mas eu fiquei relax, fiquei amarradão. Daí acabei que tirei e o show foi muito divertido. E aí eu cheguei na Expo Music nesse dia, galera, caraca, eu vi o show, cara, que showzaço, irado. A galera curtiu. Todo mundo ficou muito feliz, o Edu ficou muito feliz por ter voltado lá, né, naquela oportunidade. Todo mundo ficou muito amarradão. Marcelo Moreira com aquela bateria maluca dele. Porra, o tom do cara era uma porra de uma de uma bacia enorme. Muito louco, cara. Me lembro que a banda ficou hospedada no Rio e eu fui de Niterói, né, pra passar o som. E eu me lembro que sabe quando você tá naquele porra, vou ficar muito amarradão, vou curtir pra caralho, sabe aquela coisa meio já entrando na vibe? Sim. Foi isso, cara. Foi legal demais. Pô, e assim, que legal. E foi legal, cara, que se você vira a gravação do Multishow, tem uma galera que eu falei, pô, como isso aqui é quintal da minha casa? O cara viaja, né? Como isso aqui é quintal da minha casa, deve ter uma galera, assim, que além de conhecer o trabalho, deve ter uma galera mesmo, né? E assim, tem uma galera, devia ter. Eu vi uns amigos, assim, do Rio, né? E a galera tudo na grade, assim, uma galera perto. Tem uma gritaria, eu ouvi uns vários. Gustavo! É uma vibe, cara. O que é o rock and roll, né, velho? O que é o heavy metal? Irado, assim. A galera, pô, um público bem forte, assim, bem legal. Foi uma vibe muito boa, cara. Tinha aquelas porra me atrapalhando lá, aqueles praticáveis na frente do palco, né?
Mas eu usava para subir naquela merda e pronto. Tem que ser assim mesmo. A experiência foi muito boa, cara. Espero repetir Rock in Rio. Animal. Pô, que bacana. E agora, para finalizar minhas perguntas também, a gente fez uma live recentemente com o Edu Falaschi, e recentemente ele disse que eles tiveram alguns problemas, né, com a gravadora, né, quando eles mostraram o Motion para a gravadora. Tanto que depois do lançamento do Motion, eles não continuaram trabalhando com essa gravadora lá na Europa. Dito isso, houve alguma orientação para como devesse soar o Unfold quando você trabalhou nele? Não. Assim, o lance do Motion é porque justamente o que me agradou deve ter desagradado os caras, né? Sim, exatamente. Eles deviam estar fazendo o Fragile Quality, né? Que era coisa bem mais power. Mais power. Inclusive, a gravadora pediu pro Edu regravar o Motion, porque ele estava bem moderno, bem pesado. O Edu não aceitou. Vai ser assim o Motion e já era. Ah, que bom que ele fez isso. Porque aí, pô, provavelmente essa foi a escada pro Unfold, né? Porque ele seguiu aqui, não deve ter dado certo nessa gravadora, mas deu certo, certamente, em outras frentes, né? Em outras distribuidoras e tal. Não teve nenhuma recomendação de voltar, não. Assim, talvez ele deva ter refletido sobre isso e de alguma forma equilibrado mais as coisas, não sei, as melodias, talvez tentar trazer um pouco mais de metal melódico pro Unfold, mas eu não, para mim foi tudo tão natural, né, cara, que eu não sei, eu não tive no Motion, né, então fica difícil para mim saber, sabe, vamos fazer diferente, eu não me lembro de nenhum assunto nesse sentido, de, cara, vamos fazer de alguma forma porque o Motion não rolou, não, pelo que sei, o Motion foi um sucesso. A galera se amarrou no Motion, né? Sim, e o Unfold, cara, a repercussão do Unfold pra mim foi incrível, assim, a galera se amarrou muito. Não sei se essa gravadora provavelmente não assinou, né? No Unfold. Não. Pois é. Aí... Mas assim, eu acho muito acertada essa mudança de áreas aí pro Almar. Eu achei que foi um momento muito legal, muito determinante, assim, especialmente uma coisa que eu valorizo muito, cara, que é a identidade, a essência de uma banda, de um projeto. E eu acho que ficou evidente no Unfold a essência do projeto, a identidade do projeto, da banda, né? Porque, pô, tinham vários caras, eu tava ali, eu sou diferente, tinha a somatória de personalidades, né? De identidade, e cria essa química que dá uma coisa nova, uma coisa singular. E eu acho que o Unfold ele traz isso para o Almar. O Almar, não que eu não goste daquela fase mais power metal, eu gosto de heavy metal melódico, power metal e tal, mas assim, eu prefiro essa vibe que o Almar entrou. E o Unfold, eu acho que isso ficou muito evidente, cara, né? Ficou muito claro, assim. Toda a parte melódica, muito melódica. A Idu, por exemplo, é uma música altamente melódica, né? Puta refrãozão, sabe? Mas é pesadona também, né, cara? Ela une peso e melodia, né? Exato, é pesadona. Então, eu já fiz ela pensando nessa fase do Almar. Pensando na banda, né? Pensando na banda. E aí todos os arranjos foi pensando nessa nova fase. Essa Pô, coisa só mais... falta, sem querer se interromper, é uma pena que vocês nunca tenham tocado ela ao vivo, né? Pois é. Ah, nem falo. Isso é uma pena. Eu não ter tocado essas músicas ao vivo é uma pena. Eu adorava tocar Believer, tudo aquilo, sabe? Irado. Eu até gravei uns solos tocando, eu me amarro tocar aqueles solos. Pô, Gustavo, você canta, mano, nos seus shows aí, toca a Edu. Pode crer. Quem sabe? Pode ser. Uma boa ideia. É isso aí. É uma música legal. Eu me lembro que essa melodia, toda essa parada, assim, era bem modernona, né? Essa música tem uma coisa meio grunge também que eu gosto, uma coisa meio... A ponte dela é bem grunjona, cara. Meio Alice in Chains, né? Essa isso, umas dobras de voz, bem animal. Exatamente. A parte inicial, o Edu, ele trouxe a melodia 1, ele alterou. A minha melodia era um pouco mais nessa vibe, ele foi mais pro metal melódico, ele trouxe, que foi super acertado, né?
essa melodia Pra dar um dele. contraste, né? Com a ponte mais grunge. Exatamente. Quer dizer, isso é que é legal, cara. Isso é que é um trabalho em conjunto, né? Trabalho de banda. Composição juntos e tal. E aí o refrãozão, eu me lembro que foi uma música que eu mostrei pra galera. Tava o Edu e o Tito na casa do Edu. E, velho, o Tito pirou muito nesse som. Sério? O Edu falou, porra, esse som tá pronto, cara. Esse som tá... O Edu pirou muito nessa... Todo mundo gostou muito dessa música. Eu falei, golaço, hein? Eu me amarro, cara. Eu me amarro em compor pra banda. Eu adoro muito compor, criar e tal. E foi uma música que eu, foi legal ter feito esse som pra banda. Que é uma música que tem muita emoção, né? Som forte, pesado, tem a cara da banda. Eu acho que o Moreira fez umas bateras muito loucas ali naquela parte, naquela meiuca. Aqueles... Não tem um solo, né? É um solo de dobra, né? Do início ao fim que eu compus ali e tal. A gente realmente não chegou a fazer essa música ao vivo, nem na Europa. Pois é, bicho. Uma pena. Pois é. Aí depois, cara, pelo que sei não, né? Eles mudaram um pouco a vibe, né? Eles fizeram de novo uma coisa mais melódica, não foi? Isso, com o Evil. Isso. Já com a formação nova. Já com o Diogo Mafra, com o Pedro Chinelo na bateria. Isso. O Pedro, eu nunca toquei com o Pedro. Pode Pedro é crer. muito bom, cara. Muito, né? O Edu só escolhe fera pra tocar com ele, mano. É incrível. Com toda certeza. Com toda certeza. Ele é bom nisso aí. Ele é muito bom nisso aí. A galera é sempre boa, guitarristas foda, né? Galera baixistas, bateras. É isso aí, cara. O Edu é um cara que mete a mão, né? Mete a mão, arregaça as mangas e faz. Isso é muito legal, admirável pra caramba. Até isso aí, tá sempre com uma galera muito boa, muito talentosa. Prioriza a qualidade sempre dos projetos, né? Dos trabalhos. Muito legal, cara. O Unfold é um... Aliás, todos esses CDs aí que a gente mencionou, o Adriano Tessano, o Shambhala, o Unfold, e por acaso são os segundos, né? Meus, assim, né? Da minha época, né? O Shambhala foi o segundo álbum do Aquaria. O primeiro, para mim, ali da fase do Almar foi o Motion, porque é a fase do Almar que estava sendo... Sim, exatamente. Aí eu vim com o Unfold. E o Endless foi o meu primeirão ali, que eu me lembro que eles gravaram esse álbum anterior, eu não estava na banda, aí o Sérgio tinha saído, a gente resolveu produzir esse álbum, aí ele voltou, aí acabou que a banda se uniu novamente. É foda, né, cara? Histórias de banda. Banda é uma coisa complexa, né? Vamos combinar. Todo mundo sabe que banda, né? São várias cabeças e tudo mais. Aí tem a questão do tempo. Cada um tá numa frequência, às vezes, né? Mas o legal é isso, é justamente pegar as singularidades, né? Fazer as diferenças para dentro do mesmo projeto. É isso aí. Gustavo, é o seguinte, para finalizar, é uma pergunta que eu sempre faço para finalizar as entrevistas. O que o fã, a gente está começando o ano de 2023, o que os fãs podem esperar do Gustavo de Pádua para esse ano? Legal. Então, cara, eu tô trabalhando num novo álbum, né? Um álbum instrumental, que eu tenho certeza que vai arrebentar, assim, porque é um trabalho que eu tô bem feliz, assim, de... Eu tô ansioso por um novo álbum já tem um tempo, né? Instrumental. Como eu disse, o instrumental é uma liberdade muito grande, é uma coisa muito ampla, né? Dá para trazer toda a minha verdade, a minha identidade, naturalmente, porque a música ela é o tempo inteiro cantando, né? Não são só solos, assim. A música eu gosto muito de trabalhar em composições instrumentais e gosto muito de valorizar a canção nessas músicas instrumentais. Eu gosto de músicas que sejam assimiladas, que as pessoas entendam como uma música, como uma canção, e não solo, né? Não só solo. Então, sim, eu acho que é muito legal se fazer entender dentro de um trabalho instrumental, e eu, graças a Deus, sinto que eu consegui isso no The Stairs e pretendo novamente ser assertivo nesse trabalho. Espero muito que toda a galera curta esse novo trabalho instrumental.
Tenho certeza que... Não, a certeza que vai ser feito com todo amor, vocês podem ter. Agora eu quero muito trabalhar esse álbum, né? Fazer as turnês desse show, desse trabalho e tudo mais. Então eu estou já trabalhando as composições desse disco. Acredito sim que será lançado ainda em 2023. Trabalhado ele, gravado, com certeza. A gente já estou com boa parte desse projeto, desse passo inicial bem andada, né? Então vou entrar para as gravações. Vai ter novidades legais. Eu vou trabalhar com músicos que eu gosto. Batera, inclusive, é o Gabriel Triani, que era do República nesse show do... Olha só. E do Wizards, né? Do Rock in Rio. E também é do batera do Wizards. Isso. Era do meu projeto Murad. Não sei se vocês conheceram o Murad. Chegou a conhecer essa banda? Cara, eu já ouvi falar, mas... E provavelmente já devo ter escutado, mas agora eu não consigo lembrar de nenhuma música em específico. Eu convido vocês até, um parentezinho, um adendozinho, dá uma conhecida nesse som, Murad. Foi uma banda que eu lancei lá em 2017, se não me engano. Acabou que a gente precisou dar uma parada, e teve pandemia também, mas pretendo no futuro voltar com ele. É uma banda que eu lancei com o batera, o Gabriel Triani, o Fernando Giovanetti no baixo, um vocalista que eu convidei, Felipe Borges, e eu. Era um quarteto. E assim, em português, rock, heavy metal é bem legal. Tá no Spotify e tal, nos canais aí, Murad. Tem alguns clipes, lançamos alguns singles. Então esse projeto eu convidei o Gabriel para gravar. Em princípio eu mesmo vou executar todos os outros instrumentos, né? Inclusive o baixo. No The Stairs eu toquei tudo, eu toquei todos os instrumentos, baixo e todas as programações, incluindo batera, foi eu que fiz. Então naquele momento foi bem legal, porque acabei conseguindo transmitir bem aquilo que eu acreditava para aquela fase, para aquele momento. E agora eu convidei o Gabriel para estar junto comigo. Também vai ter, enfim, novidades aí com relação à produção. Vai ser muito bacana. Eu vou contar isso um pouco mais para frente. Assim que tudo se definir. E estou preparando também, cara, uma série de novos vídeos. Porra, que eu acho que vai ser legal pra caramba, que são releituras, tudo instrumental, de clássicos do rock, saca? Pro meu YouTube. Vai ser bem legal, assim, várias coisas legais, inusitadas, coisas que eu trouxe pra guitarra, mas aí dessa vez não é samba, não é bossa, e nem o hino do meu Mengão. Clássicos do rock mesmo, assim, que eu fiz uma versão instrumental. Então vai ter muita coisa legal, Metallica, The Doors, saca? Bon Jovi. Tem umas coisas maneiras, assim, dentro de uma vibe instrumental. E é um repertório legal, e além de músicas do meu The Stairs que eu tô revisitando. Porque, como eu disse, cara, esse trabalho é um trabalho bastante do coração, assim, né? Que eu estou trazendo justamente para voltar a tocar os meus sons instrumentais e revisitá-los, tocar de um jeito diferente, né? Eu gravei esse álbum em 2007, 2008, né? Então, naturalmente, hoje eu toco diferente, com algumas coisas novas, algumas novidades. Então, eu estou preparando para essa fase agora. Já em janeiro, devo estar lançando o primeiro vídeo. Então, janeiro, fevereiro, e vocês vão ter Gustavo de Pádua sem parar aí durante esse período, tanto nas minhas mídias sociais, Instagram e todos, e YouTube. Deve ter uma data, imagino que, vou chutar aqui, os vídeos devem ser lançados em toda quinta-feira, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Agora eu vou ser obrigado a fazer isso, tá? O pessoal vai cobrar agora, Gustavo. Já vai ser um prazer estar lançando toda quinta-feira, às 20 horas, no meu canal do YouTube, essas releituras intercaladas com música do meu The Stairs, tá? Então, eu vou lançar... Vai ser tudo instrumental, não vou estar cantando dessa vez. E, nesse tempo, produzindo meu novo álbum. Então, eu lancei um single para uma coletânea americana, recentemente, da galera da empresa que eu sou patrocinado hoje, que é a Vola. Então, a gente lançou singles. E aí eu comecei a produzir meu novo álbum, cara, e eu já tô realmente ansioso. Aí essa música entrou pro single e vai estar no meu álbum, que é a música Elephant, que é uma música que eu gosto muito. E é isso, galera. Tô numa expectativa muito positiva para esse novo lançamento aí. Pretendo, esse ano, encher o saco de vocês com muita guitarra. Opa, aí sim. Em princípio é isso, meu trabalho solo, né?
que é um trabalho que, com todas as bandas que eu trabalhei, os trabalhos solo sempre continuam bastante ativo, sempre foi um trabalho que eu priorizei, né, bastante também. E como você disse aí, eu tenho 3 álbuns, e cada álbum tem uma sacada, né? O primeiro é instrumental, o segundo é cantado, o outro lado, e o terceiro são as versões do samba. Agora eu vou voltar a fazer o instrumental, quem sabe eu não sigo a regra, né? Instrumental, cantado e samba, volume 2. Mas maravilha. É isso. Estou feliz aí para mostrar esse trabalho para vocês. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Gustavo de Pádua, os maiores guitarristas do Brasil, e que vai encher o nosso saco com guitarra em 2023. Então, fica aqui o convite para no futuro ele participar de uma live com a gente, quando ele for lançar algum material, para a gente trocar mais uma ideia e falar sobre os lançamentos dele e tudo mais. Gustavo, obrigado por aceitar o convite. O tempo é seu aí para você se despedir do nosso público, deixar o recado que você quiser. Pô, muitíssimo obrigado, Manuel, Caio, valeu pelo convite, foi muito agradável, muito legal. Eu feliz aí de estar participando da entrevista com vocês, eu acompanho vocês e fico feliz. E quero parabenizar vocês aí pelo trabalho excelente que vocês estão fazendo, sempre fortalecendo a nossa cena, o nosso heavy metal, o nosso rock. Isso, cara, eu dou muito valor para pessoas como vocês que fazem o trabalho, né, com tanto carinho, com tanto amor aí, trazendo essa galera, gente, tão bacana para estar junto aí. Enfim, obrigado pelo espaço que vocês estão me dando, pela oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. Quero agradecer também toda a galera que está assistindo a nossa entrevista, convidar a todos para estar sempre juntinho comigo aí, ligadaço em tudo que eu estou fazendo. Vou estar mandando ver nos próximos projetos. É isso, prazer estar com vocês, meus amigos. Vamos que vamos. E todos vocês aí que estão acompanhando, deem toda a força para esse canal desses caras, que é fantástico. Obrigado. Obrigado por tudo. Sucessaço para vocês. Continuem arrebentando, que vocês estão mandando ver. Feliz de estar aqui. Valeu, Gustavo. Obrigado, Caio. Obrigado, Manuel. Obrigado, Gustavo, imensamente por ter aceitado o convite. Sempre uma honra estar falando com músicos que a gente curte e admira tanto. O Gustavo, como eu disse, foi um dos primeiros caras que eu fui ver show ao vivo, do Almar, em Santos, em São Paulo. Eu lembro que aquele final de semana foi uma correria para ver um monte de show, mas valeu a pena. E agradecer ao público novamente e até a próxima. Pessoal, gostaram do vídeo? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix. Prestigiem o trampo do Gustavo no Spotify, nas redes sociais. Confiram, porque ele tem muito trampo gravado e vale muito a pena conferir tudo que ele já gravou. E aguardem as próximas entrevistas, que vem muita coisa boa por aí. Beleza? Falou. Obrigado, galera. Tamo junto.